AD Perus, desde 1947, Ela foi mais uma missão, né? Ai, meu Deus, não é para ouvir aquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Amém? Amém. E tive uma informação também que a senhora, na sua área profissional, é psicóloga. Sim. Olha que bênção, que bênção, que bênção. Temos trabalhado aqui no plantão psicológico desde o primeiro dia que começou. Já tem mais uns 2 anos, né? Certo. E trabalhamos ali, uma equipe maravilhosa que tem ajudado a obra de Deus aqui, juntamente com a enfermaria. Que bom, que Deus abençoe. Então, nessa tarde vamos ouvir a mensagem, a poderosa palavra de Deus, uma revelação, um mistério do Espírito de Deus para o meu e o teu e o nosso coração. Fique à vontade, senhora Arianite. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A todos que estão ao alcance, ouvindo a palavra do Senhor. Eu creio que Deus está te abrindo hoje uma porta. Cristo no seu lar. O tema escolhido, que já foi uma campanha, mas o pastor continua usando porque ele é especial nas nossas vidas. Livro de Efésios 3, o 14. Temos muitos motivos para fazer deste versículo um textuário para todos os dias. E diz assim, esta palavra: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer primeiro a Deus, ao pastor presidente, doutor Elias Cardoso, sua esposa, missionária irmã Lígia. Não poderia deixar também de agradecer o meu pastor regional, pastor Antônio Luiz, e a minha missionária Maria José. E também agradecer ao meu esposo, que todas as vezes que Deus nos chama, nós estamos juntos para a glória do Senhor. Também quero ler com vocês no livro de 2 Reis, uma palavra bastante conhecida, mas quando eu pedi a Deus e disse: Senhor, o que falarei ao teu povo? Fala ao meu coração. Ele me deu esta palavra no livro de 2 Reis 4. É bastante conhecida, falamos muito sobre isso. Mas o Senhor me deu esta palavra. 2 Reis 4 diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos. Põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela o enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu quero me concentrar no 4, mas no capítulo 4 e o verso 1, esta mulher, ela chegou ao profeta e disse: meu marido, teu servo, morreu. Então, a adversidade chegou à casa daquela mulher. E ela disse mais: tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Isso demonstra que o profeta conhecia o caráter daquele homem. Porque estava dizendo: tu sabes.
Então, quer dizer, aquele homem, o falecido, tinha um caráter. E quando a pessoa tem um caráter, nós testificamos dele. E até quando se vai, ainda assim, o caráter continua sendo falado. Aleluia. E aí ela diz, e o credor veio bater na minha porta, e querem levar os meus filhos para pagar a dívida. Ela estava falando de uma dificuldade financeira, que cada um de nós temos na nossa vida, na nossa história, algum momento, e que vamos ser afrontados pela adversidade. E que o nosso caráter vai ser colocado em prova. E também nós passamos por dificuldades financeiras. E o profeta disse, que eu hei de te fazer? Declara-me o que tens na sua casa. É como se estivesse sendo provado a fé daquela mulher. Naquele momento em que ela estava numa situação de adversidade, a qual ela estava sendo provada. Aonde está a sua fé? O que tens na sua casa? E ela respondeu, a sua serva não tem nada. Eu quero dizer para ti nesta tarde, quando vem o luto, o que te sobrou? Quando vem o desemprego, o que ainda te sobrou? Quando vem adversidades completas na sua vida, o que ainda te sobrou? Aquela mulher disse que não teria nada em sua casa, mas aí ela se lembrou que ainda tinha uma botija de azeite. O que você tem na sua casa? Se você se colocar de joelho por causa do que você tem, Deus está pronto para multiplicar. Deus está pronto para prosperar. Deus está pronto para fazer com que seja tudo, com que seja completo, com que seja suficiente na sua vida, na sua história, na sua caminhada. Aleluia. E ele disse para ela, vai, empresta vasos do seu vizinho. Isso quer falar de testemunho pessoal. Falar de uma vizinhança quer falar do ambiente que você está inserido. Quer falar daquilo que você pode contar com alguém. Quer falar de como as pessoas te veem. Como é o seu testemunho, o seu comportamento. Como você trata os outros e como você é tratado. Então, quando disse vá e peça aos seus vizinhos vasos emprestados e não poucos. Então, quer dizer, aquela mulher tinha um testemunho pessoal, tinha um testemunho no seu ambiente familiar e tinha um testemunho com as pessoas que convivia, que é algo muito importante hoje nas nossas vidas. Porque não podemos pregar algo que não vivemos. Temos que pregar e nos esforçar para viver como pregamos, em obediência à palavra de Deus. E o 5 diz, e o 4 diz, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu ela, fechou a porta sobre si, e sobre seus filhos. É neste ponto que eu quero parar uns minutos. É neste ponto que eu quero trazer para nós nesta tarde uma reflexão voltada para aquilo que estamos vivendo na atualidade. Nós entendemos que a tecnologia, que o avanço da ciência, que toda a modernidade de hoje em dia nos é útil. Nós fazemos muito bom uso disso. E nós já não conseguimos mais viver sem isso. Mas nós vamos ver aqui, quando aquela mulher, ela fez isso, ela entrou e fechou sobre si. Fala primeiro de nós. Estamos falando de casa, estamos falando de família. Porque é um ambiente que tem sido muitas vezes atacado todos os dias. As nossas crianças estão sendo atacadas todos os dias. A família em si tem sido atacada todos os dias, de todas as formas. E nós, muitas vezes, deslumbrados com o conhecimento, com a tecnologia, com o assédio das internet, da mídia e tudo isso,
nós deixamos a desejar em fechar a porta sobre si, em ter o cuidado de nos fechar, aleluia, em nós mesmos. Porque quando nós fechamos em nós mesmos, nós vamos nos preparar, nós vamos analisar. Fechar a porta sobre si fala sobre santidade, fala sobre renúncia, fala sobre abnegação, fala sobre reconhecimento, fala sobre estar ali se purificando. Porque quando nós pegamos um copo de água na torneira, quando nós ligamos o nosso chuveiro, nós temos uma água limpa, nós não tomamos banho com água suja. Quando nós pegamos lá na torneira uma água para lavar o rosto ou lavar nossas louças, nós estamos pegando uma água limpa, porém não purificada. Porém, ainda necessita de ser purificada. E quando o Senhor nos chama para fechar a porta em nós mesmos, nós temos que adentrar em nós mesmos todos os dias e ver que além de santos, nós precisamos ser purificados, que nós precisamos ser limpos pela palavra, que nós precisamos fazer aquela limpeza. E quando nós fechamos, nós não deixamos também entrar a contaminação de fora. Às vezes nós estamos abertos a tantas coisas, a tantas informações, a tantos assédios da tecnologia, a tantos conselhos, e nós paramos, ocupamos todo o nosso tempo naquilo e esquecemos do principal, que é estar em nós mesmos, em comunhão e contato com Cristo, é estar na presença dEle como devemos, é estar em comunhão, porque se desenvolve um relacionamento, nós temos que ter um relacionamento de dia a dia com Cristo, assim como levantamos muitas vezes e nos arrumamos, cada um para o seu serviço, ou escola, ou suas atividades do dia a dia, mas temos que entender que o relacionamento com Cristo é todo dia, é diário, é o principal, é o que nos faz ver e viver uma era tão cheia de tecnologia, mas ainda viver o sobrenatural com Cristo, ainda viver, aleluia, os milagres de Deus, porque a sua palavra diz que Ele não mudou, então mudou eu e você, então mudou eu e você a forma de buscar, a forma de encontrar, a forma de fazer, a forma de orar, a forma de se derramar aos pés do Senhor. Estamos ocupados com tantas coisas, estamos ocupados em fazer, em agradar, e esquecemos o principal, que é servir ao Senhor com alegria. No tempo de hoje, como servimos ao Senhor? Porque é algo interno, é algo nosso, é natural. Se você está dirigindo o carro, você pode estar adorando a Deus. Se você está cozinhando, fazendo algo na sua cozinha, você pode adorar a Deus. Se você está lavando um carro, você adora a Deus, porque Ele está conectado com você. Ele é Espírito, aleluia, e Ele se agrada que aquele que o adorem, adorem em espírito e em verdade. As famílias atacadas. Quando nós abrimos, por acaso, algum noticiário, só ouvimos calamidade contra a família. E foi a primeira instituição que Deus colocou na terra. Família. Então, por que estamos sendo tão atacados na atualidade? As crianças, o assédio das crianças, a mídia, redes sociais e aos celulares, tablets e outras coisas que não condiz com a idade do filho. E nós olhamos e vemos que estamos sendo atacados dentro da nossa própria casa. E aqui quando o profeta diz a ela, e ela obedeceu, entra na sua casa, fecha a porta sobre si. E eu te convido nesta tarde para fechar esta porta sobre si. Porque você é o primeiro templo que você habita. Porque quando nós vemos as pessoas pregarem e dizerem para a mulher sabe, edifica a sua casa. Qual é a primeira casa que você habita, minha irmã? Qual a primeira casa que você habita, meu irmão? A primeira casa que você habita é o teu próprio corpo. Cuide de si. Feche a porta do mundo para si.
entra no particular com Cristo. Olha para o que você está fazendo, pensando, em quem você tem depositado a sua confiança. Quem tem sido aquele que rege a sua vida? Você está buscando conselho onde? É nas redes sociais? É as pessoas? É os coaches? Aonde está sendo a fonte da sua vida? Aleluia! Feche a porta sobre si. Começa a olhar para você mesmo. E veja que ele não mudou. Eu mudei, você mudou. Às vezes falamos mais antigamente e começamos a pregar sobre os milagres antigos. E o nosso Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda cura câncer, Ele levanta paralítico, Ele ressuscita, Ele faz tudo porque Ele é Deus, nada é impossível a Ele. Mas como está o seu relacionamento com Cristo? Por esta causa, se coloque de joelho. Eu quero te dizer que quando você colocar diante de Jesus a sua história, quando você colocar diante dele, você vai entender que ele tem poder para restaurar o teu lar, para te purificar das coisas que desagradam ao Senhor. Feche a porta sobre si. Não aceite interferência no seu relacionamento com Deus. Não aceite alguém ditando como você deve ser ou não, ou tentando te ensinar que assim é fanatismo, que assim não serve. Não, continua confiando na palavra do Senhor, continua meditando na palavra do Senhor, continua tendo ela como regra da sua fé e prática. Pratique a palavra do Senhor. E quando diz sobre si e sobre seus filhos, sobre si, feche a porta sobre si e sobre os seus filhos. Não tem como você fechar a porta sobre os seus filhos se não fechar sobre si. Primeiro eu, depois os meus filhos. Feche a porta sobre si. Não deixe brecha para que o inimigo venha jogar seta na tua família. Proteja debaixo da palavra de Deus. Proteja com as bênçãos que estão decretadas por Deus para a sua vida. Porque não tem como eu dizer para o meu filho fazer algo se eu não faço. Então feche a porta sobre você. Se você mentia deste dia, lembre-se de não mentir perto do teu filho, não fazer mais isso. Fecha a porta. Se você caminha em alguma coisa errada, se você fala do seu próximo, reclama do pastor, faz algo que não condiz com a sua vida cristã, o teu filho está vendo, está acompanhando. E você tem que ser o grande exemplo do teu filho. Ele tem que se espelhar em você. Ele tem que ver que você é um servo de Deus. Assim como esta mulher disse ao profeta: tu sabes que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Então, era algo que ela podia dizer. Mas muitas vezes nós não temos autoridade para ensinar um filho, porque não vivemos o evangelho que pregamos. Mas temos que entender que ainda hoje o Senhor está pronto para mudar o teu lar, para abençoar a tua casa, para restaurar a tua família. E se o teu filho, por alguma forma, está longe da presença do Senhor, através do teu testemunho, através da tua oração, através da tua palavra, Deus vai falar no coração dele. Aleluia! Feche a porta sobre si. Seja purificado diante de Deus. Seja santificado pela palavra. É por isso que lemos em toda festa, porque é uma festa. Quando participamos da ceia do Senhor, nós lemos 1 Coríntios 11, 28, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas esse exame não é só no dia da ceia, é todos os dias. Precisamos fazer um exame de nós mesmos. Todos os dias temos que ser santificados pelo Senhor. Todos os dias temos que ser purificados pelo Senhor. Quando eu falei da água que sai da torneira, nós lavamos os nossos talheres, nós lavamos o nosso rosto, nós tomamos banho, usamos ela, mas não bebemos. Porque ainda não está
purificada, ainda não passou pelo processo de purificação, e nós não vemos nada de contaminoso nela, mas nós sabemos que ainda não está pura. O Espírito Santo de Deus também conhece a cada um de nós. Ele sabe quando estamos limpos, mas ainda não estamos purificados. Ainda não colocamos, não fechamos a porta sobre nós para ter um particular com Deus, uma comunhão com Ele. Ainda temos pensamentos ruins, ainda temos desejos ruins, ainda temos algo que vem para atrapalhar a nossa comunhão com Deus, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Basta todo dia nós passarmos por este sangue, em arrependimento puro no coração e na conversão, tentarmos hoje ser melhor do que ontem. Entendemos que somos falhos, sim. Entendemos que somos seres humanos e que vamos falhar, mas vamos nos purificar dia após dia. E eu quero dizer uma coisa para nós aqui nesta tarde. Quando nós falamos de guerras espirituais, de batalha, nós não vemos ninguém com arma ou com espada lutando com ninguém. Não é, pastor? Então a nossa luta é aqui, ó. A nossa luta é aqui. É na tua alma, é quem você é. Lute. Mas o Senhor fala sobre as armaduras. E o interessante é que Efésios fala que nós temos que tomar esta armadura. Não é Deus que vai nos colocar. É eu e você que temos que tomar a armadura de Deus e resistir às tentações do inimigo. Quando nós colocamos em pauta o nosso lar, aqui diz que ela fechou a porta sobre os seus filhos. E quando ela pedia e dizia, me dá mais um vaso, o filho lhe levava. Quer dizer, aqueles filhos estavam em comunhão. Tinha passado por adversidade, tinha passado pela provação, e estavam trabalhando em conjunto no lar, para ser edificado o seu lar. Muitas vezes nós não entendemos que quando nós consertarmos o nosso eu, quando nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, sem se preocupar com o outro, mesmo que seja filho ou esposo, primeiro eu, aí sim, eu vou estar pronta para testemunhar, para pregar, para falar com autoridade, para ter uma palavra de ânimo, para que Deus use a minha vida e ninguém vai dizer, mas é fulano, mas em casa. Não, é isso que está destruindo as famílias. Mas se nós vivermos o evangelho genuíno, se nós vivermos a palavra conforme Ele tem mandado e falado conosco, nós vamos ter vitória no nosso lar. Nós vamos entender que o Senhor é poderoso para nos dar vitória. E aqui diz que quando aquela mulher cessou os vasos, ela pediu ao seu filho, e ele disse, acabou-se os vasos. Ali nós vemos que era a gloriosa, a soberana presença de Deus, porque a multiplicação só Deus podia fazer. Então ali Deus mostrou o seu poder naquela família, mostrou como Ele pode fazer com pouco, como Ele pode tirar do nada e fazer multiplicar. E ela foi até o profeta e disse, e agora o que fazer? Ele disse, vai e vende, paga as suas dívidas e vive do resto. Muitos de nós, depois que Deus nos abençoa, nós esquecemos de cumprir as nossas promessas. Nós esquecemos de quem nos abençoou, de quem nos abriu a porta. Nós achamos que é nós mesmos. E deixamos de fazer aquilo que o Senhor determinou. E nesta tarde eu te digo, faça aquilo que Deus te honrou. Honre a Deus com aquilo que Ele te deu. Porque você não tem nada para oferecer a Deus que Ele não tenha te dado primeiro. Se você tem um fôlego de vida, vou oferecer o fôlego de vida a Deus. Ele te deu primeiro. Se você tem sabedoria, Ele te deu primeiro. Se você tem dons, Ele te deu primeiro. Então tudo que você oferecer a Ele, Ele te deu primeiro. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus.